Bom, vamos falar um pouco mais sobre a previsão aí do Comitê de Política Monetária. Há sim uma aposta da queda de 0,25 ou meio ponto, mas sim de uma queda nos juros básicos da economia. O Mauro Rochelin está conosco, ele é economista, coordenador do MBA de Gestão Estratégica e Econômica de Negócios da Fundação Getúlio Vargas. O Mauro, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela atenção. Mauro, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A gente está tratando de um assunto que é extremamente importante e qual vai ser a inflação que vai ser usada pelos técnicos do Copom, do Banco Central, na hora de decidir se é o momento de cortar, se é o momento de cortar 0,25 ou 0,5? Porque o que a gente está vendo aqui, nesse momento, é que os combustíveis estão defasados.Esse é o dado da Abicom. Para se ter uma ideia, nós fizemos um levantamento aqui, desde segunda-feira, só de uma semana para cá, a defasagem no diesel era de 0,59 centavos, agora já está em 0,83 centavos. A pergunta, de 83 centavos, 0,83 de real, né? Bom, mas como é que o Banco Central leva em conta uma inflação assim, que está caindo, está mais baixa, mas muito disso em função de deflações que houve no governo passado, porque nesse governo houve algumas pressões inflacionárias no começo do ano. Na verdade, o Copom, ele tenta enxergar para frente, não para trás. Então, ele se utiliza, primeiro, de expectativas, ele olha expectativas, ele observa se essas expectativas estão no que eles chamam de ancoradas, ou seja, o quão próximas estão das metas de inflação. Esse é um ponto. Outro ponto, eles olham também a inflação de serviços. A inflação de serviços costuma, normalmente, refletir uma situação mais abrangente da economia, porque serviços corresponde a cerca de 2/3 da atividade econômica. Ele olha também para o que se chama de núcleo da inflação. Núcleo da inflação é o índice de inflação, no caso o IPCA, expurgado daqueles preços que mais subiram e dos preços que mais caíram. Os 20% que mais subiram e os 20% que mais caíram. Com isso, ele tenta evitar o que se chama de volatilidade. Ele olha para o núcleo da inflação. Claro que também olha para outros indicadores de inflação, como, por exemplo, aqueles relativos ao atacado, índice de preços por atacado, IGPM, índice de preços ao produtor. Ou seja, ele tenta olhar de uma maneira ampla como vai um ambiente inflacionário para, assim, decidir o que fazer com relação à taxa Selic. Tá, mas se esse dado da inflação estiver contaminado por uma ausência de repasse que pode vir de repente, e a gente já viu esse filme no Brasil, isso não é complicado para tomar uma decisão num dado que não é talvez da economia real, ou seja, da inflação real, que deveria ser mais alto ou não, levando-se em conta uma possibilidade de repasse nos combustíveis ou não? Olha, na verdade, ainda não há muita clareza com relação ao que fazer com a política de preços da Petrobras. Quando a gente diz que há uma defasagem, se aponta uma defasagem em relação ao antigo critério que era utilizado, que é o chamado paridade internacional. Se comparava o preço interno ao preço praticado no mercado internacional. Agora, a Petrobras entende que outros fatores devem ser levados em consideração, como, por exemplo, o custo de produção da empresa. E, por isso, mudou essa política. Então, não dá para se dizer que exatamente há uma defasagem do índice inflacionário, porque pode ser que a Petrobras, de fato, siga adotando esse outro critério, o que significa dizer que ela pode não alinhar preços com o mercado internacional. Então, a gente pensar que o Copom possa tomar uma posição baseada na ideia de que em algum momento o governo fará uma mudança na sua política de preços é um pouco especulativo. Agora, não se sabe exatamente qual vai ser essa política da Petrobras. Se eu tenho a matriz hoje transportadora brasileira por caminhão, e caminhão é movido a diesel, e a gente sabe exatamente, a gente percebeu, os brasileiros conheceram o conceito de escassez naquela greve dos caminhoneiros. Ou seja, a gente sabe exatamente o tamanho que isso tem na vida do brasileiro, né? Qualquer movimento nesse setor, eu não estou dizendo que vai ter uma greve ou não, mas sem esse conhecimento, sem essa clareza, não é sempre mais complicado decidir a taxa de juros? Olha, é difícil a gente discutir uma política de preços que, de fato, ainda não está muito clara.
A Petrobras, por exemplo, pode estar evitando repassar imediatamente a volatilidade do preço do petróleo aos preços internos. Eu lembro que até cerca de 3 semanas atrás, o preço do petróleo estava cerca de 10% abaixo do patamar que se encontra hoje. O que aconteceu, essa defasagem é muito recente, então eu não sei o quanto que isso de fato implicaria numa mudança imediata nos preços dos combustíveis. A gente já sabe, a própria Petrobras anunciou, aliás, que ela não adota mais essa política de paridade internacional. Por isso, acho que seria um pouco prematuro a gente pensar que o Copom possa tomar uma atitude, possa tomar uma decisão com relação à Selic, baseada na hipótese de que haveria uma defasagem de preços de combustíveis. Mauro, rapidamente, na sua opinião, o Copom decide por 0,25 ou meio ponto percentual? Olha, eu acho que ele deveria decidir por meio ponto percentual. Acho que todas as condições estão dadas para isso. Até porque 13,75% de taxa Selic para uma inflação que está em torno de 3%, eu acho que é um exagero. Mas, por outro lado, o Copom tem se pautado por uma política muito conservadora. Então, por conta desse conservadorismo que a gente vê sendo praticado ao longo dos últimos meses, acredito que 0,25 é o que vai ser adotado pelo Banco Central. Mauro, obrigado pela entrevista. Boa tarde, viu? Boa tarde. Mauro Rochelin conversou conosco, coordenador do curso de MBA de Gestão Estratégica e Econômica de Negócios da Fundação Getúlio Vargas.